Olá pessoal, tudo bem? Fernando Reis, professor de Química. Na aula de hoje iremos ver Físico-Química, especificamente mistura de soluções. E o que é mistura de soluções? É o ato de colocar duas ou mais soluções em um mesmo recipiente. Eu tenho duas soluções diferentes e coloco no mesmo recipiente. Quando eu misturo soluções no mesmo recipiente, eu posso ter três tipos de mistura. Mistura com o mesmo soluto e sem ter uma reação química. Nesse caso, soma-se o volume e a massa dos solutos. O volume são o somatório dos volumes das soluções iniciais e a massa final são o somatório das massas iniciais. Também eu tenho soluções com solutos diferentes sem uma reação química. Nesse caso, cada soluto mantém-se inalterado e a concentração é calculada separadamente. Também tem soluções no qual os solutos são diferentes e eles reagem entre si. Nesse caso, os reagentes e produtos da reação têm uma relação estequiométrica que permite prever a quantidade do produto formado. Baseado nessas informações, a gente vai estudar hoje especificamente soluções que têm o mesmo soluto e não ocorre reação química. Vamos colocar em prática essas informações. Então, eu tenho duas soluções, solução A e uma solução B, no qual eu conheço seus respectivos volumes e suas concentrações. Então, eu quero saber qual é a concentração final. O volume eu posso somar, mas a concentração não, e eu posso somar massa. Isso aí dá para encontrar o volume final e a massa final, mas eu não posso somar a concentração. Então, para eu encontrar a concentração final, eu tenho o volume, mas eu preciso encontrar quem é a massa para descobrir a concentração. Então, eu uso essa equaçãozinha. Massa, concentração igual a massa sobre o volume. Se eu isolar a massa, eu tenho um produto de concentração vezes o volume. Eu faço isso para encontrar a massa de A, faço isso para encontrar a massa de B. O volume final é o somatório de 1 litro mais 2 litros, e a massa final é o somatório das massas de A mais a massas de B. Massa de A mais massa de B, e eu tenho uma concentração, a massa final igual a 12 gramas. Se eu quiser encontrar a concentração, basta eu dividir 12 por 3, perdão, e eu tenho uma concentração final de 4 gramas por litro. Professor, todas as vezes que eu tiver mistura de soluções no mesmo soluto, preciso fazer tudo isso aqui? Não. Eu posso, vamos fazer uma equação que relaciona todas as concentrações e os volumes das soluções participantes e o volume e a concentração da solução final. Então, se eu partir do princípio que massa de A mais massa de B é igual a massa final, eu posso trabalhar a concentração comum, uma relação com concentração comum. Vamos calcular massa final, massa de B, que é a massa de A. A massa de final nada mais é a concentração final vezes o volume. Quem é a massa de A? Concentração de A, volume de A. Quem é a massa de B? Concentração de B, volume de B. Eu venho aqui e substituo. E eu tenho uma equação que relaciona todas as concentrações e todos os volumes de todas as soluções participantes. Posso fazer isso também em relação à molaridade. Molaridade está relacionada ao número de mols. Solução A tem o número de mols de A, solução B tem o número de mols e a solução final também tem. Quem é o número de mols da solução final? É o somatório do número de mols de A mais o número de mols de B. Como é que eu calculo o número de mols? Usando a fórmula de molaridade. Molaridade é o número de mols pelo volume. Eu posso isolar o número de mols, que ele vai nos mostrar o produto, que o número de mols é igual ao produto da molaridade vezes o volume. Feito isso, eu posso encontrar a molaridade da solução A, solução B e solução final, que eu tenho isso aqui. Para número de mols de A, número de mols de B, número de mols finais. O que é que eu faço? Eu basta substituir nessa equação. E aí eu tenho uma equação que envolve a molaridade e o volume de todas as soluções participantes. Pronto. Se você lembrar dessa relação para concentração e dessa relação para molaridade, você responde qualquer questão que envolva mistura de soluções que tem dois solutos iguais, ok? E não tem reação química. E aqui eu tenho uma reação e eu coloco esse esquema aqui justamente para facilitar, porque se a gente entender
quem é que vai ser formado e quem é que vai ser adicionado facilita muito. Então vamos lá. Ele disse que eu tenho uma solução de 200 ml e uma solução de 0,2 mol por litro. Ela é misturada a uma solução do mesmo soluto com uma concentração de 0,4 mols. E se ele disse que ele vai ser misturado, então essa solução aqui que vai ser adicionada é que tem 200 ml e uma concentração de 0,2. Essa outra tem uma concentração de 0,4 mols e um volume de quanto? De 100. E ele quer saber qual é a concentração final. Então eu venho aqui, substituo, eu coloco os valores, perdão. Eu já sei quem é o volume da solução 1 e já sei qual é o volume da solução 2. A solução 3, eu também sei o volume. Por quê? Porque ela é o somatório de V1 mais V2. Então eu tenho 300 ml. A molaridade eu vou descobrir. Professor, estou com uma dúvida. Qual equação eu vou usar, de concentração ou de molaridade? Aí você olha para essas unidades. Essas unidades referem-se à molaridade. Então, se é a molaridade, eu uso a equação. Só basta substituir os valores, você acha a molaridade final, ok? Vamos fazer mais um exemplo. Nesse caso aqui, ela é um pouquinho mais complexa, porque ela vai envolver mais matemática do que a questão anterior, mas é bem simples. Para originar uma solução, se ela vai originar, eu já sei que ela vai ser o que? A concentração final. E ele diz que a concentração é quanto? 120. Então, eu já sei que essa concentração é 120. Qual é o volume em litro de uma solução de cloreto de cálcio de concentração 200 gramas por litro deve ser misturado a uma solução de aquosa de cloreto de cálcio com concentração de 100 gramas por litro. Então, ele quer saber qual é esse volume que vai ser adicionado a essa solução. Pronto. Se você leu a questão com calma, você sabe qual é a concentração aqui, que é de 120. Você sabe que esse aqui, a gente está procurando o volume dele. Eu sei que a concentração dele é 200 gramas por litro. Ele está sendo adicionado a essa solução, que tem um volume de 200 ml e tem um volume e tem uma concentração de 100 gramas por litro. Você vem aqui e substitui. Ô professor, por que o volume final é V1 mais 0,2? Vamos lá. O V1 é o volume que eu vou descobrir. O V final é o V1 mais o V2. Por que o V2 foi 0,2 se aqui era 200? Cuidado, ele quer a concentração em litros. Se ele quer a concentração em litros, eu transformo o volume em ml para litro, dividindo por 1000. Feito isso, eu vou saber agora que vou usar a fórmula de concentração. Por quê? Porque se você observar, a equação, a unidade aqui é de grama por litro. Lá na questão anterior era mol por litro. Aqui é concentração comum. Eu uso a equação e basta eu substituir. Quando eu substituo, eu tenho essa equação. Muitas das vezes o aluno sente dificuldade aqui, mas é só matemática básica. 200 vezes V1 mais 100 vezes 0,2, 120 vezes V1 mais 0,2. Você faz o procedimento matemático e no final eu encontro o volume de 0,5 litros. Não tem dificuldade, só basta treinar sempre e ficar muito atento à questão de transformação de unidades, multiplicação e leitura. Físico-química, ela exige o conhecimento matemático, conhecimento de leitura aplicados para dar um bom resultado em química, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula, que vai ser mistura de solutos diferentes que não reagem entre si, ok? Um abraço.